Não fui eu que errei, foram essas as palavras que Beatriz pronunciou diante de 200 convidados, câmeras e silêncio absoluto, no dia em que decidiu parar de ser invisível e expôs, peça por peça, o segredo que uma mulher poderosa havia enterrado fundo o suficiente para matar. A mansão dos Cavalcanti nunca foi um lar para Beatriz. Era um cenário, paredes altas de mármore branco, lustres importados que derramavam luz fria sobre rostos sorridentes, e uma regra não escrita que ela aprendera nos primeiros meses de casamento. Aqui, você existe apenas quando eu permito. Isadora Cavalcanti completava 60 anos naquela noite de outubro, e a festa havia sido planejada com a precisão de uma operação militar. 150 convidados, flores brancas em cada mesa, um quarteto de cordas tocando no terraço, e Beatriz, vestida de azul marinho porque a sogra havia dito que vermelho era vulgar demais para alguém da sua origem, circulando entre os grupos com uma bandeja de taças de champanhe como se fosse parte do serviço. Ela tinha 29 anos, havia se formado em administração com louvor. Havia administrado, sozinha, as finanças domésticas da família Cavalcanti por 3 anos, porque o contador oficial havia pedido demissão e Isadora se recusara a contratar alguém de fora enquanto não aprovasse pessoalmente cada candidato. Mas naquela noite, diante dos amigos da sogra, Beatriz existia apenas como o par de mãos que segurava a bandeja. Rafael estava do outro lado do salão. Alto, de terno cinza escuro, conversando com um sócio do pai dele que havia morrido 5 anos antes. Beatriz o observou por um momento a linha firme do maxilar, a forma como ele inclinava a cabeça para escutar, a expressão que ela havia aprendido a ler como atenção genuína, mas que às vezes, em noites como aquela, parecia apenas cortesia treinada. Ele não havia olhado para ela desde que chegaram. Isadora estava num grupo de 3 mulheres perto da lareira. Beatriz reconheceu Dona Cláudia, esposa de um senador, e Marisa Fontes, cuja família tinha negócios em comum com os Cavalcanti há décadas. A terceira era uma mulher que Beatriz não conhecia, de cabelo platinado e brincos de esmeralda. Beatriz se aproximou para oferecer as taças. Foi nesse momento que ouviu. A voz de Isadora carregava aquela qualidade específica das pessoas acostumadas a ser obedecidas, baixa o suficiente para parecer íntima, alta o suficiente para garantir que as pessoas certas ouviriam. Minha nora? Isadora deu uma risada leve, como quem conta uma história engraçada. Coitada. O pai dela foi à falência quando ela tinha 22 anos. Ficou sem nada. Se não fosse meu filho ter tido essa generosidade, essa menina estaria na rua. Eu sempre digo, caridade começa em casa, não é? Mas às vezes a gratidão demora a aparecer. Dona Cláudia assentiu com um sorriso educado. Marisa Fontes olhou brevemente para Beatriz e depois desviou o olhar. A mulher de cabelo platinado piscou 2 vezes, como se estivesse processando a informação. Beatriz parou. A bandeja estava em suas mãos. As taças de champanhe tremiam levemente não por causa de suas mãos, que estavam firmes, mas por causa do ar condicionado. Ela se lembrou disso depois, quando reconstruiu o momento. As taças tremeram por causa do ar condicionado, não por causa dela. Ela depositou a bandeja na mesa mais próxima com cuidado. Virou-se. Atravessou o salão em direção ao corredor que levava à ala leste da mansão, onde estavam os quartos. Rafael a viu passar. Por um segundo, os olhos dele se encontraram. Ele não disse nada. Beatriz subiu as escadas. O quarto de Clara estava no 2º andar, no fim do corredor. Clara tinha 4 anos, cabelo cacheado como o pai e os olhos cor de mel da mãe, e havia pedido para ficar acordada até às 10 porque queria ver os balões que decoravam a festa. A babá, uma moça chamada Priscila que Isadora havia contratado sem consultar Beatriz, havia prometido que sim, podia ficar acordada até às 10. Beatriz abriu a porta do quarto com cuidado. Clara estava acordada, mas não estava com Priscila. Estava com Fernanda. Fernanda Cavalcanti tinha 26 anos. Era sobrinha de Isadora e havia crescido naquela casa durante os verões de infância. Ela tinha o tipo de beleza que faz as pessoas olharem 2 vezes e o tipo de personalidade que faz as pessoas se arrependerem de ter olhado. Loira, de olhos verdes, usando um vestido vermelho, o vestido que Isadora havia dito a Beatriz que seria vulgar demais. Ela estava sentada na beira da cama de Clara, com o celular na mão, e quando Beatriz entrou, ela não se levantou.
Apenas ergueu os olhos com aquela expressão de tédio que usava como armadura. A mamãe chegou, disse Fernanda, com um tom que transformava as palavras em algo diferente do que elas diziam. Ela olhou para Clara. Sabe o que eu estava contando para sua filhinha, Bia? Que o papai dela vai viajar muito em breve. Negócios importantes. E que quando os papais viajam muito, às vezes eles conhecem outras famílias. Ela sorriu para Clara com os dentes. Mas isso é só conversa de adulto, né, princesinha? Você ainda não entende essas coisas. Clara olhou para a mãe com os olhos grandes, sem entender completamente o que havia sido dito, mas sentindo o peso de alguma coisa errada, da forma como as crianças sentem antes de conseguir nomear. Beatriz entrou no quarto. Pegou Clara no colo com movimentos firmes e calmos. Olhou para Fernanda. Priscila, disse Beatriz, deve estar esperando você lá embaixo. Fernanda ficou parada por um momento, como se esperasse uma reação maior. Quando não veio, ela se levantou, ajeitou o vestido e saiu sem pressa, passando por Beatriz de perto o suficiente para que o perfume dela ficasse no ar por vários segundos depois. Beatriz fechou a porta, sentou na cama com Clara no colo. Ficou assim por um tempo, a mão passando pelo cabelo cacheado da filha, sentindo a respiração da menina ficar mais lenta à medida que o peso do sono a puxava para baixo. Mamãe Clara disse, já com os olhos fechando, a tia Fernanda é esquisita. Eu sei, meu bem. Ela não sorri de verdade. Beatriz ficou olhando para a filha por um longo tempo depois que ela dormiu. Então se levantou, foi até a janela e ficou olhando para os carros enfileirados na entrada da mansão, os motoristas esperando nos seus veículos, as luzes da cidade de São Paulo se espalhando lá embaixo como uma versão terrestre das estrelas. Havia uma caixa embaixo da cama dela. Uma caixa de papelão, pequena, que ela havia trazido da casa dos seus pais antes que a casa fosse vendida. Dentro dela estavam algumas fotos, o relógio do pai, e uma pasta com documentos que na época ela não havia conseguido entender completamente: contratos, correspondências, notificações bancárias. Ela havia guardado sem saber ao certo por quê. 3 semanas atrás, mexendo nessa caixa, ela havia encontrado um nome. O nome era Geraldo Souza, e ele aparecia em 3 documentos diferentes, assinando como representante de uma empresa que havia comprado as dívidas do pai de Beatriz por um valor suspeitamente abaixo do mercado, numa velocidade que não fazia sentido para um processo que deveria ter levado meses. Beatriz havia pesquisado o nome, havia encontrado um endereço. Havia descoberto que Geraldo Souza havia trabalhado como contador da família Cavalcante por 14 anos antes de pedir demissão. Ela ainda não sabia o que fazer com essa informação, mas naquela noite, com a voz de Isadora ainda ecoando, coitada, sem nada, se não fosse meu filho, ela soube que era hora de descobrir. Ela voltou para a festa, sorriu para os convidados certos, disse as palavras certas para as pessoas certas. Rafael passou por ela uma vez e tocou de leve em seu cotovelo, o único contato físico que houve entre eles naquela noite. Está bem? Ele perguntou, baixinho. Estou, ela disse. Era verdade e também não era. Mas essa era uma distinção que ela havia aprendido a viver. O endereço de Geraldo Souza ficava num bairro residencial em Santo André, a 40 minutos de carro do apartamento que Beatriz usava como escritório nos dias em que precisava trabalhar fora da mansão. Era uma casa pequena, pintada de amarelo desbotado, com uma grade de ferro na frente e um cachorro velho dormindo na calçada. Beatriz foi numa terça-feira, quando Rafael estava em reunião e Isadora havia saído para um almoço de negócios. Ela disse a Priscila que iria ao supermercado e saiu com a pasta de documentos na bolsa. Ela bateu no portão 3 vezes antes que alguém atendesse. O homem que apareceu era mais velho do que ela esperava. Devia ter uns 70 anos, pele morena escura, cabelo completamente branco e um tubo de oxigênio preso a um carrinho de rodinhas que ele empurrava com a mão esquerda. Ele a olhou através da grade com olhos que tinham aquela qualidade específica de quem já viu coisas demais e se arrependeu de ter visto. Senhor Geraldo Souza, Beatriz disse. Depende de quem pergunta. Meu nome é Beatriz. Meu sobrenome de solteira era Andrade. Meu pai se chamava Henrique Andrade. Um silêncio. O cachorro na calçada suspirou profundamente sem acordar. Você é filha do Henrique, disse Geraldo Souza. Não era uma pergunta. Sim. Ele ficou olhando para ela por um tempo que pareceu mais longo do que foi.
Então abriu o portão. A casa era arrumada por dentro, com aquela ordem cuidadosa de pessoas que vivem sozinhas e precisam de controle sobre pelo menos o próprio espaço. Na sala, havia uma estante cheia de livros de contabilidade e alguns romances de bolso. Uma foto na parede. Um homem mais jovem, sorrindo, com o braço em volta de uma mulher. Beatriz reconheceu Geraldo Souza no homem mais jovem. Ele a fez sentar. Foi buscar água sem perguntar se ela queria. Voltou com 2 copos e ficou de pé perto da janela, como se precisasse de uma saída. Como você me encontrou? Ele perguntou. Beatriz mostrou os documentos. Ele os olhou sem tocá-los, como se fossem algo que podia queimar. Eu precisava saber o que aconteceu com meu pai, ela disse. A falência não fez sentido. Ele tinha contratos em andamento, tinha clientes. Em 6 meses, tudo desapareceu e nunca consegui entender como. Geraldo Souza ficou em silêncio por um tempo longo. Então disse: eu tenho câncer de pulmão. Estou no 3º estágio. Provavelmente vou morrer antes do ano que vem. Beatriz não disse nada. Estou te contando isso, ele continuou, porque há coisas que eu deveria ter dito há muito tempo. E porque, quando a gente está morrendo, o medo muda de formato. Você ainda tem medo, mas de coisas diferentes. Ele se sentou finalmente e lentamente, como quem tem dor em lugares que não aparecem em raio-x. Eu trabalhei para a família Cavalcante por 14 anos, ele disse. Conheci Isadora Cavalcante quando ela ainda estava construindo o que ela chama de legado. Ela é inteligente, mais inteligente do que a maioria das pessoas que já conheci. E ela tem uma qualidade que eu demorei muito tempo para reconhecer como o que realmente é. Que qualidade? Beatriz perguntou. Ela planeja a longo prazo. Muito longo prazo. Enquanto as outras pessoas estão pensando no próximo trimestre, ela já está pensando em 5 anos, 10 anos. Ele parou, ajustou o tubo de oxigênio. O seu pai cruzou o caminho dela, Beatriz. Ele não sabia. Ninguém cruza o caminho de Isadora Cavalcante e sai sem marcas. O que ela fez? Geraldo Souza olhou para as mãos. Eu precisaria de um segundo depoimento. Não vou ficar aqui sozinho num processo contra ela. Minha palavra contra a dela, com o histórico de saúde que eu tenho e o dinheiro que ela tem, não dura uma semana no tribunal. Ele ergueu os olhos. Mas se você conseguir alguém mais, alguém que tenha visto de um ângulo diferente, eu falo. Beatriz saiu daquela casa com um peso diferente do que havia entrado. Mais pesado em alguns lugares, mais leve em outros. No carro, antes de voltar para a mansão, ela ficou sentada por alguns minutos com as mãos sobre o volante. Henrique Andrade havia morrido 2 anos depois da falência. Infarto. O médico havia dito que era estresse. Beatriz tinha 24 anos na época e havia aprendido, naquele período, que o luto não chega de uma vez, chega em pedaços, durante anos, em momentos que você não espera, como ao ouvir uma certa música ou ver um certo tipo de luz pela janela de um carro. Ela ligou o motor. Tinha trabalho a fazer. A semana seguinte foi uma questão de equilíbrio. Beatriz continuou cumprindo cada tarefa que Isadora esperava dela: os almoços, as reuniões com fornecedores, as idas ao colégio de Clara, a presença nos jantares da família. Mas por baixo dessa superfície, que havia aprendido a manter lisa como água parada, ela estava se movendo. O segundo depoimento veio de um lugar que ela não esperava. Dona Perpétua era uma mulher de 72 anos, que havia trabalhado por 20 anos como assistente administrativa em um dos escritórios de advocacia que havia gerenciado o processo de falência do pai de Beatriz. Ela havia se aposentado há 4 anos e morava com a filha em Campinas. Beatriz a encontrou através de uma amiga de infância que havia estagiado no mesmo escritório. Elas se encontraram num café no centro de Campinas numa quarta-feira à tarde. Dona Perpétua chegou com 10 minutos de atraso, carregando uma bolsa grande de couro marrom, e olhou para Beatriz com a expressão avaliativa de quem passou a vida adulta, distinguindo o que as pessoas mostram do que elas escondem. Você é mais nova do que eu esperava, ela disse, sentando. 29 anos, disse Beatriz. Seu pai era mais alto ou mais baixo do que você na memória das pessoas? A pergunta era estranha. Beatriz ficou um segundo. Mais alto, 1,82 m. Dona Perpétua assentiu lentamente. Eu me lembro do Henrique Andrade. Ele foi ao escritório 2 vezes. A segunda vez, ele não estava bem. Ela dobrou as mãos sobre a mesa. Eu sempre soube que havia algo errado naquele processo. Documentos que chegavam com datas que não batiam. Decisões que foram tomadas rápido demais,
por pessoas que nunca antes haviam agido com tanta urgência. Na época, eu não tinha como provar nada. Tinha família para sustentar. E agora? Beatriz perguntou. Agora minha família está sustentada. Dona Perpétua olhou diretamente. O que você precisa de mim? Beatriz explicou. Dona Perpétua ouviu sem interromper. Quando Beatriz terminou, a mulher mais velha ficou um momento em silêncio, com os dedos entrelaçados, e então disse: onde e quando? Naqueles mesmos dias, dentro da mansão, a temperatura havia subido de uma forma que Beatriz reconhecia como sinal de alerta. Isadora havia convidado Rafael para um almoço a dois sem Beatriz e na volta, ele estava diferente. Mais quieto do que o usual, com aquela expressão que Beatriz havia aprendido a ler como conflito interno sendo processado com a porta fechada. Naquela noite ele entrou no quarto enquanto ela estava lendo. Você tem sido feliz aqui? Ele perguntou. Era uma pergunta que deveria ser simples. Beatriz fechou o livro. Olhou para ele. Por que você está me perguntando isso? Estou perguntando. Rafael. Ela escolheu as palavras. Se você tem algo a me dizer, me diz diretamente. Ele ficou de pé perto da janela, o mesmo lugar onde ela havia ficado semanas atrás, olhando para as luzes da cidade. Minha mãe acha que nós dois teríamos mais paz se houvesse uma separação amigável. Ela disse que você mesma já havia comentado que se sentia sufocada. Beatriz sentiu o chão se mover levemente, da forma como acontece num tremor muito pequeno que você não tem certeza de ter sentido. Eu nunca disse isso. Ela disse que você disse. Eu nunca disse isso, Rafael. Ele ficou em silêncio por um momento. A expressão no rosto dele era a de alguém tentando reconciliar duas versões contraditórias da realidade, usando apenas a força da vontade. Ela é minha mãe, Bia. Oisai, ela não teria razão para inventar. Beatriz ficou olhando para ele por um tempo longo. Havia muitas coisas que ela poderia dizer naquele momento. Havia perguntas que ela poderia fazer, evidências que ela poderia apresentar, argumentos que ela poderia construir com a precisão que havia aprendido em anos, administrando números que não podiam mentir. Ela não disse nada disso. Você está cansado, ela disse finalmente. Dorme. Ele ficou parado por um momento ainda, como se esperasse que ela dissesse mais. Então saiu. Beatriz ficou sentada na cama por um longo tempo depois, sem abrir o livro de volta. No dia seguinte, ela foi ao escritório mais cedo do que o habitual. Ligou para Geraldo Souza. Confirmou os detalhes. Ligou para Dona Perpétua. Confirmou os detalhes. Então ligou para a assessora de imprensa que organizava o maior evento da agenda social dos Cavalcante, em novembro, o Jantar de Caridade Cavalcante, uma tradição de 20 anos, com 200 convidados, câmeras de 3 veículos de imprensa e transmissão ao vivo para os apoiadores da fundação. Isadora havia anunciado naquela semana que faria um comunicado especial no jantar. Beatriz sabia qual era o comunicado, mas também sabia agora que comunicados podiam ser interrompidos. Fernanda apareceu numa tarde de sábado, 3 dias antes do jantar, sem avisar. Clara estava no jardim com Priscila quando Fernanda chegou. Beatriz estava na sala trabalhando num relatório quando ouviu a voz da filha, não um grito, mas um silêncio diferente do silêncio normal, aquele tipo específico de silêncio que as crianças fazem quando sentem que algo errado está acontecendo. Ela foi até a janela. Fernanda estava no jardim. Priscila estava de pé a alguns metros, com aquela expressão de quem não sabe se deve intervir e teme as consequências de ambas as opções. Clara estava parada com o seu carrinho de brinquedo, olhando para Fernanda com os olhos arregalados. Beatriz não podia ouvir o que estava sendo dito, mas pôde ver. Pôde ver Fernanda se abaixar até ficar na altura de Clara, colocar a mão no queixo da menina com os dedos, num gesto que parecia carinhoso à distância, mas que, pela expressão de Clara, não era. Pôde ver os lábios de Fernanda se moverem. Pôde ver Clara baixar a cabeça. E pôde ver Fernanda tirar o celular do bolso e apontar a câmera para Clara, falando alguma coisa, sorrindo com os dentes para a câmera como se estivesse fazendo um vídeo engraçado. Beatriz estava no jardim em menos de 20 segundos. Fernanda se endireitou sem pressa. Ela nem tentou esconder o celular, na verdade, girou a câmera para Beatriz por um momento antes de guardar no bolso, como quem faz questão de registrar a entrada da outra pessoa na cena. Bia, que susto! Não sabia que você estava em casa. Clara, vai com a Priscila. Clara foi. Priscila foi com ela.
com um olhar para Beatriz que dizia obrigada sem precisar de palavras. Beatriz esperou até que a porta dos fundos se fechasse. Então olhou para Fernanda. O que você estava dizendo para ela? Conversando. Fernanda examinou as unhas. Crianças adoram conversa. Eu estava contando que a vida muda muito quando as famílias se reorganizam. Que às vezes os papais ficam em casas diferentes. Que isso é completamente normal e que não é culpa de ninguém. Ela sorriu, preparando psicologicamente, sabe? Melhor ouvir de alguém que se importa do que ser pega de surpresa. Você não se importa com minha filha. Não com você. Fernanda deu de ombros. Mas com a Clara, sim. Ela é Cavalcante pelo pai. Isso conta. Beatriz ficou olhando para ela por um momento. Você gravou ela. Estava fazendo um vídeo. É crime. Beatriz não respondeu. Virou-se e voltou para dentro da casa. Naquela noite, a respiração de Clara era uniforme, tranquila, completamente alheia ao que estava acontecendo ao redor dela. Beatriz ficou olhando para o rosto adormecido da menina, os cílios longos, a bochecha levemente corada do calor, os dedos entrelaçados debaixo do rosto num gesto que ela havia feito desde bebê. Havia uma linha, Beatriz pensou, entre aguentar o que é feito com você e aguentar o que é feito com seus filhos. Ela havia cruzado essa linha. O jantar de caridade era em 3 dias. Rafael a encontrou no corredor na manhã seguinte. Ele estava saindo para o trabalho cedo. Ela estava voltando da academia. Eles pararam naturalmente, como 2 planetas cuja órbita os aproximava naquele ponto específico do espaço. Bia, ele disse. Havia algo diferente no tom, não a frieza processada das últimas semanas, mas uma textura mais crua, como algo que não havia sido completamente polido. Minha mãe me trouxe um papel ontem. Ela esperou. Um esboço de acordo de separação. Ele a olhou, com os termos já preenchidos. Beatriz sentiu o pulso acelerar uma vez, de forma controlada, como um sinal que ela registrou e arquivou. E você? Não assinei. Ele pausou. Mas ela disse. Disse que você havia pedido para ela mediar. Que era mais fácil assim. Eu nunca pedi isso. Beatriz. Rafael. Ela disse o nome com uma clareza que era diferente da frieza. Em 3 anos de casamento, uma única vez você perguntou à minha mãe alguma coisa sobre mim sem me consultar primeiro? Ele ficou quieto. Sua mãe não está mediando nada. Ela está construindo algo. Eu sei que é difícil ouvir isso sobre ela. Eu entendo por que é difícil. Ela pegou a bolsa da academia no ombro. Mas preciso que você use sua própria cabeça por mais 3 dias. 3 dias para quê? Ela já estava andando pelo corredor. Para o jantar de caridade. Ela ainda precisava do segundo nó do plano. Geraldo Souza havia aceitado falar. Dona Perpétua havia aceitado falar. Mas havia um elemento que Beatriz ainda não tinha e que havia ficado em aberto desde a conversa com Geraldo. Uma prova documental que pudesse ser apresentada no momento certo, de forma que não pudesse ser contestada como memória falha ou ressentimento pessoal de um contador demitido e uma assistente aposentada. Ela encontrou essa prova num lugar que não havia checado porque era por demais óbvio. O arquivo digital do escritório doméstico dos Cavalcante era gerenciado por ela há 3 anos. Isadora havia delegado a tarefa com desprezo mal disfarçado, era serviço de secretária, na avaliação da sogra, e secretária era o que Beatriz valia. O que Isadora não havia considerado era que 3 anos de acesso a esse arquivo significavam 3 anos de Beatriz vendo coisas sem entender o que estava vendo. Até agora, havia uma pasta rotulada como Arquivos Históricos Pré-Negativo 2015. Dentro dela, um subfolder com o nome de uma empresa construtora Deltamar Participações que aparecia nos documentos que Beatriz havia encontrado na caixa de papelão do pai. Ela abriu. Havia contratos, havia correspondências, havia uma sequência de e-mails entre Isadora e um advogado que já havia morrido, datados de 8 anos atrás, discutindo com linguagem cuidadosamente indireta, mas suficientemente clara para quem sabia o que procurar a compra das dívidas de uma empresa específica, os passos para acelerar o processo de execução e uma observação num e-mail de Isadora para o advogado, que Beatriz leu 3 vezes antes de guardar uma cópia. Ele precisa chegar ao ponto de não ter mais escolhas. Quando não houver mais escolhas, a filha dele vai precisar de um porto seguro. Garanta que o único porto seguro disponível seja o meu filho. Beatriz ficou olhando para a tela por um longo tempo. Então fez cópias de tudo. Enviou para 3 endereços de e-mail diferentes.
Guardou num pendrive. Guardou no aplicativo de armazenamento em nuvem, que ela havia criado com um endereço que não tinha nenhuma ligação com a família Cavalcante. Ela pensou no pai, em Henrique Andrade, que havia chegado em casa uma noite com os ombros curvados de uma forma que ela nunca havia visto, que havia tentado proteger, lá dos detalhes, que havia dito vai ficar bem mais vezes do que era verdade, até o dia em que não havia ficado bem, e ele havia parado de dizer qualquer coisa. Ela fechou o arquivo. 2 dias para o jantar. Na manhã do dia anterior ao jantar, Isadora convocou Beatriz para a sala de estar. Era um gesto que a sogra usava com precisão cirúrgica, não uma conversa no corredor, não um bilhete, mas uma convocação formal para um espaço que Isadora dominava completamente, com suas cadeiras dispostas de forma que quem visitava ficava numa posição levemente inferior, a luz da janela caindo de um ângulo que iluminava o rosto de quem estava sentado na poltrona principal. Beatriz chegou pontualmente. Sentou onde indicaram. Esperou. Isadora entrou 2 minutos depois, o intervalo calculado de quem sabe que a espera já é uma forma de estabelecer hierarquia. Ela estava de branco, com um colar de pérolas que Beatriz havia visto em fotografias de 50 anos atrás e que havia pertencido à mãe dela. Beatriz. Ela se sentou. Cruzou as mãos sobre o colo com aquela elegância que nunca havia precisado ser ensinada porque havia sido praticada por décadas. Precisamos conversar sobre o jantar de amanhã. Claro, disse Beatriz. Haverá um comunicado. Isadora olhou com aquela expressão que combinava simpatia falsa com firmeza real de uma forma que deveria ser impossível, mas que ela havia aperfeiçoado. Uma nova fase para a família. Rafael já está ciente. Eu gostaria que você estivesse também, para que não houvesse surpresas desconfortáveis. Que tipo de comunicado? Uma separação amigável. Isadora inclinou levemente a cabeça, pensada nos melhores termos para todos, especialmente para a Clara. Eu já consultei nosso advogado sobre a guarda. A família vai garantir que a menina tenha tudo o que precisa, independente de onde você estiver. Beatriz ficou olhando para ela. Você está me dizendo, disse Beatriz, com cuidado, que vai anunciar minha separação do seu filho amanhã, na frente de 200 pessoas, como parte do programa do jantar de caridade. Estou te preparando. A voz de Isadora era gentil como uma faca que corta rápido demais para doer na hora. Para que não seja uma surpresa. Havia um momento, Beatriz pensou, em que a escolha óbvia era o que parecia impossível. Muito obrigada, ela disse, por me avisar. Isadora esperou. Claramente havia esperado uma reação diferente. A gratidão calma que Beatriz havia apresentado estava fora do roteiro. Você tem alguma pergunta? Isadora disse. Não. Beatriz se levantou. Estou pronta para o jantar. Ela saiu da sala de estar sem pressa, andou pelo corredor, subiu as escadas, entrou no quarto, fechou a porta e ficou de pé no meio do quarto por um momento. Então pegou o celular e enviou mensagens para Geraldo Souza e Dona Perpétua. Amanhã, às 19 horas. Confirma. As 2 respostas chegaram em menos de 5 minutos. Confirmado. Confirmado. O jantar de caridade Cavalcante ocupava o salão principal do hotel mais antigo de São Paulo, um espaço de teto alto com afrescos restaurados, mesas redondas cobertas de toalhas brancas e arranjos de orquídeas, e uma plataforma elevada no fundo, onde o microfone já estava posicionado desde as 6 da tarde. Beatriz chegou às 19h10. De preto, não o azul marinho que Isadora preferia, não o vermelho que Isadora chamava de vulgar, mas um preto simples e direto que não pedia permissão para estar em nenhum lugar. Rafael estava na entrada, cumprimentando convidados com o sócio mais novo da firma. Quando ele a viu, algo passou pelo rosto dele que ela não tentou interpretar. Você está bem? Ele disse baixinho, enquanto os outros olhavam para outro lado. Mais do que fui em muito tempo, ela disse. Ele a olhou por um segundo mais antes de ser chamado de volta pela conversa. Isadora estava ao centro do salão, como sempre, gravitando convidados ao redor dela com aquela habilidade específica de fazer cada pessoa sentir que havia sido escolhida. Fernanda estava a alguns metros, com um vestido verde desta vez, o celular discretamente na mão, capturando ângulos. Geraldo Souza estava sentado numa mesa perto da entrada, com o tubo de oxigênio no carrinho ao lado, usando o único terno que ele havia dito ter azul marinho, levemente largo nos ombros. Dona Perpétua estava à mesa ao lado,
com sua bolsa grande de couro marrom, impecavelmente arrumada. Beatriz foi até eles, apertou a mão de cada um, não disse nada além do necessário. O jantar começou. Os pratos vieram e foram. O vinho circulou. As conversas se entrelaçaram no ruído geral do salão. Beatriz comeu pouco e observou muito. Às 21 horas, Isadora se levantou e caminhou em direção à plataforma. O assistente que coordenava o evento foi até o microfone primeiro, pediu atenção, agradeceu os presentes. As conversas foram diminuindo. As cadeiras viraram em direção ao palco. Isadora subiu os 2 degraus da plataforma com o cuidado de quem sabe que está sendo observada e aprecia esse fato. Ajustou o microfone. Sorriu para o salão com aquele sorriso que ela havia construído ao longo de 60 anos, caloroso, o suficiente para parecer genuíno, controlado o suficiente para nunca deixar entrar mais do que ela queria. Boa noite a todos. Sua voz no microfone tinha aquela qualidade amplificada que transforma uma pessoa em personagem. É sempre uma honra reunir as pessoas que constroem este país conosco, neste espaço, por uma causa que todos nós sabemos ser maior do que qualquer família, qualquer empresa, qualquer ambição pessoal. Aplausos. Esta noite, além do habitual relatório da nossa fundação, eu gostaria de compartilhar uma notícia sobre a família Cavalcante, uma notícia de transição, de recomeço, de Dona Isadora. A voz de Beatriz saiu com uma clareza que ela não havia planejado, mas que chegou ao microfone com toda a precisão necessária, porque ela havia ficado de pé no exato momento certo, no exato lugar certo, onde a acústica natural do salão carregava a voz sem precisar de amplificação. O salão inteiro virou. Isadora ficou parada. A expressão no rosto dela passou por vários estágios em menos de 2 segundos: surpresa, raiva, controle, e pousou finalmente no controle, porque controle era o que ela conhecia melhor. Beatriz, ela disse, com aquele tom gentil que era uma ameaça invertida, estávamos prestes a... Eu sei o que estávamos prestes a fazer, disse Beatriz. Ela estava de pé no meio do salão, sem microfone, e a sua voz carregava porque a sua voz havia aprendido, ao longo de 3 anos, a não precisar de amplificação para ser ouvida. E eu gostaria de falar primeiro. Se não importa, importava. Claramente importava para Isadora. Mas 200 pares de olhos estavam sobre elas, e Isadora havia construído uma vida inteira sobre a percepção de outros, e o que 200 pares de olhos viam naquele momento era uma mulher de meia-idade num palco e uma mulher mais jovem de pé no salão, e tirar o microfone à força, ou mandar alguém tirar Beatriz do salão, produziria uma imagem que nenhum controle de narrativa consertaria depois. Por favor, disse Isadora, com um gesto gentil que não havia convicção real por baixo. Beatriz respirou uma vez. Meu nome é Beatriz Andrade Cavalcante. Estou casada com Rafael Cavalcante há 3 anos. Tenho uma filha de 4 anos que se chama Clara, e há 8 anos meu pai, Henrique Andrade, perdeu tudo o que havia construído em 30 anos de trabalho, num processo de falência que aconteceu em 6 meses, rápido demais para ser apenas azar. O silêncio no salão havia se tornado um tipo diferente de silêncio. Por muito tempo eu acreditei que havia sido azar, que o mercado havia sido cruel, que o destino havia escolhido a família errada no momento errado. Ela pausou. Não foi azar. Ela fez um sinal discreto. Geraldo Souza se levantou da mesa perto da entrada lentamente, com um tubo de oxigênio, e foi até um espaço aberto perto da parede, onde havia um projetor que a equipe técnica do evento havia posicionado a pedido de Beatriz, 3 horas antes, sob o pretexto de uma apresentação dos resultados da fundação. A tela ao fundo do salão, a mesma que geralmente exibia as fotos dos projetos beneficiados, acendeu. O primeiro documento apareceu. Os e-mails, a correspondência, as datas. 8 anos atrás, disse Beatriz, Isadora Cavalcante contratou um advogado para comprar as dívidas da empresa do meu pai por um valor abaixo do mercado e acelerar o processo de execução de forma artificial. O objetivo, documentado nas correspondências que vocês estão vendo agora, era colocar minha família numa posição de não ter mais opções. Ela respirou. Para que eu me casasse com o filho dela sem ter alternativa. O salão estava completamente quieto. Isadora havia descido do palco. Ela estava de pé na borda da plataforma e, pela primeira vez em toda a vida que Beatriz havia observado aquela mulher, ela parecia menor do que o espaço ao redor. Isso é uma mentira, disse Isadora.
A voz estava firme, mas havia algo por baixo que não estava. Esses documentos são falsos. Essa mulher está perturbada. Está tentando... Meu nome é Geraldo Souza. A voz do contador saiu rouca, mas clara, amplificada pelo silêncio do salão. Trabalhei para a família Cavalcante por 14 anos. Fui eu que executei parte das operações financeiras que estão naqueles documentos, a pedido de Isadora Cavalcante. Estou dizendo isso agora porque tenho câncer de pulmão e porque vivi quase uma década com esse peso e não quero morrer carregando. Dona Perpétua se levantou da outra mesa. Meu nome é Perpétua Nascimento. Trabalhei por 20 anos num escritório de advocacia que participou desse processo. Vi os documentos originais, vi as datas que não batiam. Nunca soube o nome da pessoa por trás da operação até hoje. Agora sei. A tela mudou. O vídeo apareceu. Era o vídeo que Fernanda havia gravado no jardim da mansão. O ângulo era o do celular dela, apontado para Clara, e o áudio estava perfeitamente claro, a voz de Fernanda dizendo à criança de 4 anos que o pai logo não precisaria mais dela, que as mães que não tinham berço não duravam em famílias como a deles, que era melhor a menina ir se acostumando com a ideia. E depois Beatriz entrando no jardim, e a câmera virando para ela por um segundo, e o rosto de Beatriz naquele segundo não de raiva, não de pânico, mas com aquela expressão de alguém que acaba de confirmar o que já sabia. Fernanda estava de pé a alguns metros do centro do salão. O verde do vestido parecia mais forte agora, ou talvez fosse o contraste com o branco das toalhas das mesas, ou talvez fosse o fato de que todos os olhos no salão estavam alternando entre ela e a tela. Esse vídeo foi enviado por Fernanda Cavalcante para o grupo de família dos Cavalcante, disse Beatriz. Vocês estão vendo o que ela achou que merecia ser registrado. O silêncio tinha uma textura específica naquele momento. Era o tipo de silêncio que as pessoas fazem quando estão recalibrando o que acabaram de ver com o que pensavam que sabiam. Isadora atravessou o salão em direção a Beatriz. Havia algo diferente no jeito como ela se movia, não o passo controlado de sempre, mas algo mais urgente, menos calculado. Ela parou a menos de 2 metros. Você vai destruir tudo, Isadora disse, em voz baixa. Mas no silêncio do salão não havia voz que fosse realmente baixa o suficiente. Você vai destruir o legado de uma família inteira. Seu marido, sua filha. Você pensa que isso é uma vitória? Beatriz a olhou. Não fui eu que errei. As 4 palavras caíram no salão com um peso que não precisava de explicação. Isadora ficou parada. Por um segundo, apenas um segundo, algo passou pelo rosto dela que Beatriz nunca havia visto naquele rosto antes. Não era remorso. Era o reconhecimento de quem percebe pela primeira vez que o jogo mudou de tabuleiro e ela não havia sido consultada. Então ela virou, pegou a bolsa que havia deixado em sua cadeira e foi em direção à saída. Do outro lado do salão, Rafael estava de pé perto de sua mesa, com a expressão de alguém que acabou de ver o chão mudar de lugar sob os pés e ainda está descobrindo se vai cair. A noite não acabou com Isadora saindo do salão. As noites como aquela nunca acabam de uma forma limpa. Elas se estendem, se complicam, deixam fios soltos que precisam ser puxados um por um. A segurança do hotel ficou perto enquanto a equipe técnica desligava o projetor. Jornalistas que estavam cobrindo o evento como matéria social passaram rapidamente para outro registro. Convidados ficaram em grupos próximos, falando em voz baixa com aquele tom específico de quem está processando algo inesperado e não tem certeza ainda do que é permitido sentir. Rafael não foi embora. Ele ficou onde estava, perto da mesa, enquanto Beatriz agradecia a Geraldo Souza e Dona Perpétua, enquanto ela conversava brevemente com o advogado que havia chegado contratado por ela, não pelos Cavalcante para as etapas seguintes. Enquanto o salão foi se esvaziando lentamente ao longo da hora seguinte, quando quase todos haviam ido, ele atravessou o espaço entre eles. Havia ficado mais velho naquela noite, de uma forma que não tinha nada a ver com a idade. Era o tipo de envelhecimento que acontece quando a versão de mundo que você construiu precisa ser desmontada e reconstruída num tempo curto demais para ser confortável. Eu não sabia, ele disse. Eu sei que não sabia. Bia. Rafael. Ela o olhou. Havia cansaço no rosto dela, não o cansaço de quem perdeu, mas o cansaço de quem chegou no fim de uma corrida muito longa e ainda não sabe bem o que fazer com o fato de ter chegado. Eu sei que não sabia. Isso não torna mais fácil. Ele ficou em silêncio. Você ficou do lado errado muitas vezes, ela disse.
Não porque você é uma pessoa má, mas porque você escolheu não ver. Ela pausou, e há uma diferença entre não saber e não querer saber. Ele não discutiu. Era o tipo de não discutir que significa que a pessoa reconhece o que foi dito como verdade. O que você precisa agora? Ele perguntou. Dormir, disse ela. Depois vamos conversar. Ela pegou a bolsa. Passou por ele. Na porta do salão, virou uma vez. Rafael continuava no mesmo lugar, de pé no salão que estava sendo reorganizado pelos funcionários do hotel ao redor dele, uma figura no centro de um espaço que estava se transformando de volta no que havia sido antes de uma noite mudar sua forma. Isadora não foi para a mansão naquela noite. Beatriz soube porque Rafael ligou para lá e depois para o apartamento da irmã de Isadora em Higienópolis, a única outra pessoa na família com quem a matriarca se dava ao luxo de ser vulnerável. A irmã havia dito que sim, Isadora estava lá, e que não queria falar com ninguém. Beatriz dormiu naquela noite na mansão, no quarto que era dela, com Clara dormindo no quarto ao lado. Dormiu como havia dormido poucas vezes nos últimos anos, sem a camada de vigilância que havia aprendido a manter mesmo no sono, aquele estado semifechado de quem nunca pode estar completamente fora de guarda. Ela acordou com Clara pulando na cama às 7:30 da manhã. Mamãe. Mamãe, o Pipoca fugiu do aquário. Pipoca era um peixe dourado de 6 meses que Clara havia ganhado da Priscila. O aquário ficava na janela do quarto da menina. O Pipoca fugiu do aquário, Beatriz repetiu, sentando na cama. Tá no chão. Tá se mexendo ainda. Beatriz se levantou, foi até o quarto de Clara, pescou o Pipoca do tapete com a mão e colocou de volta na água. O peixe deu algumas voltas desorientadas e depois voltou a nadar normalmente. Clara ficou de joelhos observando o aquário com a seriedade de uma cientista acompanhando um paciente na UTI. Ele vai ficar bem? Clara perguntou. Vai, disse Beatriz. Você tem certeza? Tenho. Clara ficou satisfeita com isso. Virou, abraçou a perna da mãe e foi em direção ao banheiro anunciar que estava com fome de tapioca. Beatriz ficou olhando para o aquário por um momento. O Pipoca nadava em círculos lentos, completamente indiferente ao drama das últimas 12 horas. Ela foi fazer tapioca. Fernanda apareceu na mansão 3 dias depois do jantar. Não havia sido convidada. Ninguém havia aberto o portão. Ela havia entrado pelo acesso lateral, que ainda usava o código antigo, porque ninguém havia pensado em trocar o código porque Fernanda nunca havia precisado de controle porque era Fernanda, da família, sempre havia sido assim. Beatriz estava na sala trabalhando quando ouviu os passos. Fernanda entrou como se a casa ainda fosse o que havia sido para ela nas últimas décadas, um espaço onde ela tinha direito de entrada, de opinião, de presença. Mas havia algo diferente no jeito como ela entrou. Uma rigidez que não era a arrogância de sempre, mas algo mais estreito, mais defensivo. Beatriz. Ela ficou de pé no centro da sala, com a bolsa no ombro, de óculos escuros que ela não tirou mesmo dentro de casa. Eu preciso que você retire o vídeo. Beatriz fechou o notebook. Olhou para ela. Aquele vídeo já foi visto, disse Beatriz. Não é possível retirar o que já foi visto. Ele está circulando. As pessoas estão falando. Você não entende o que isso está fazendo com você. Beatriz a olhou. Você ia dizer o que isso está fazendo com você. Fernanda ficou em silêncio por um segundo. Então, não foi nada. Foi uma brincadeira. Eu estava conversando com a menina. Foi tirado de contexto. Fernanda. A voz de Beatriz não tinha raiva. Tinha algo mais definitivo do que raiva. Você disse à minha filha de 4 anos que o pai dela logo não precisaria mais dela. Você gravou isso. Você mandou para outras pessoas para se divertir com isso. Ela pausou. Não foi tirado de contexto. O contexto está completamente intacto. Sua filha não entendeu. Minha filha entendeu o suficiente para ficar em silêncio naquela noite e não querer ouvir historinhas antes de dormir, porque algo estava errado e ela sentia. Beatriz se levantou. Crianças entendem mais do que adultos acham conveniente. Fernanda tirou os óculos. Havia olheiras por baixo, visíveis mesmo com a maquiagem. Você destruiu minha reputação. Você construiu um vídeo e mandou para um grupo de família. Eu apresentei esse vídeo para as pessoas que o receberam. Beatriz foi em direção à porta da sala, num gesto claro de indicar a saída. A reputação é o vídeo. Eu não construí nada. Eu vou processar você. Beatriz parou perto da porta.
Olhou para Fernanda, o vestido caro amassado em lugares que ele não deveria estar amassado, os óculos segurando o que ela não queria mostrar, a postura que ainda tentava ser a postura de quem tem autoridade num espaço que já havia percebido, em alguma camada mais honesta, que não lhe pertencia mais da mesma forma. Beatriz não disse nada, ficou parada perto da porta, olhando para Fernanda, em silêncio, até que o silêncio ficou pesado demais para não ser sentido. Fernanda colocou os óculos de volta, ajeitou a bolsa no ombro, passou por Beatriz sem olhar. Os passos dela no corredor foram mais rápidos do que quando havia entrado. A porta lateral fechou. Beatriz ficou parada no centro da sala por um momento. Então abriu o notebook de volta e continuou o que estava fazendo. Isadora voltou à mansão 5 dias depois do jantar. Rafael havia ido até o apartamento da irmã dela 2 vezes. Na segunda vez, havia ficado por 2 horas. Beatriz não havia pedido para saber o que havia sido dito nessas conversas e Rafael não havia oferecido os detalhes. Havia entre eles, naqueles dias, um tipo específico de distância que não era hostilidade, mas era reconhecimento de que havia coisas que precisavam ser ditas e que dizer essas coisas levaria tempo e exigiria que ambos fossem honestos sobre coisas que ainda doíam demais para examinar com pressa. Isadora chegou numa manhã de quinta-feira. Beatriz a viu pelo monitor da câmera de segurança instalada por ela 3 meses antes, também sem mencionar para ninguém na família. Ela desceu, encontrou a sogra no hall de entrada. Isadora estava sem o colar de pérolas. Era a primeira vez que Beatriz a via sem ele, em 3 anos. Rafael está no trabalho, disse Beatriz. Eu sei. Isadora ficou de pé no centro do hall. Era um espaço grande, de pé, direito alto, e mesmo assim algo havia mudado nas proporções de como Isadora o ocupava. Eu vim falar com você. Beatriz esperou. O que você quer? Disse Isadora. A voz era a mesma, controlada, construída, cada sílaba no lugar, mas havia algo por baixo que não era mais exatamente o que havia sempre sido. Dinheiro? Você quer destruir tudo o que construí? Você quer que eu implore? Não quero nenhuma dessas coisas, disse Beatriz. Então o que você quer? Eu quero que você nunca mais entre no quarto da Clara sem permissão minha ou do Rafael. Quero que Fernanda não pise nesta casa enquanto Clara estiver aqui. E quero, ela pausou, que você seja honesta com seu filho sobre o que fez. Não para mim, para ele. Isadora a olhou por um longo tempo. Você pensa que vai ganhar isso, ela disse. Essa vida, esse casamento. Não estou ganhando nada, disse Beatriz. Estou apenas dizendo o que é verdade. O que você faz com isso é uma escolha sua. Havia algo que Isadora havia preparado para dizer. Beatriz conseguia ver nas linhas ao redor da boca dela, na forma como os ombros estavam posicionados. Alguma última jogada, algum detalhe que havia sido guardado como carta na manga para um momento exatamente como este. Você sabia, disse Isadora, que quando Rafael decidiu se casar com você, eu tentei convencê-lo de que havia outras opções, que ele ouvia minha opinião sobre tudo, menos sobre isso, que foi a única vez em 30 anos que ele me disse não. Ela pausou. Eu nunca entendi por quê. Achei que era teimosia, que ia passar. Ela olhou para Beatriz com os olhos que não se abriam completamente, como se houvesse uma camada que nunca havia aprendido a baixar. Agora entendo. Ela virou. Foi em direção à porta. Beatriz ficou de pé no hall de entrada. Do topo das escadas, uma voz pequena desceu. Mamãe? Quem era? Clara estava na grade do segundo andar, de pijama, o cabelo cacheado todo bagunçado, o Pipoca provavelmente ainda nadando tranquilamente no aquário do quarto. Ninguém, meu bem, disse Beatriz. Desce para o café. Rafael chegou do trabalho mais cedo naquele dia. Beatriz estava na cozinha com Clara quando ele entrou. A menina estava desenhando numa folha grande no chão, o que significava que havia giz de cera espalhado numa área de aproximadamente 2 metros quadrados ao redor dela. Rafael se abaixou, catou um giz verde e acrescentou uma árvore no canto do desenho sem ser convidado. Clara ficou ofendida por exatamente 3 segundos e depois decidiu aceitar a colaboração. Beatriz ficou olhando para eles por um momento. Depois lavou as mãos, pegou a chaleira e colocou água para ferver. Rafael colocou Clara no colo quando ela pediu, sentou no chão com ela e ficou assim por um tempo que Beatriz não mediu, mas que foi longo o suficiente para que o chá ficasse pronto e ela enchesse 2 xícaras e levasse as 2 para a mesa da cozinha.
Quando Clara foi arrumar os gizes com a eficiência de quem foi educada a guardar o que usou, mas que ainda achava que empurrar tudo para debaixo do sofá contava como guardar, Rafael se levantou e foi até a mesa. Sentou. Olhou para a xícara. Depois olhou para Beatriz. Minha mãe me contou, ele disse. Hoje. Ela veio ao meu escritório. Beatriz segurou a xícara com as duas mãos. Ela não admitiu tudo, ele continuou, mas admitiu o suficiente para que o resto ficasse claro. Ele parou. Eu fiquei 2 horas lá. Não sei bem o que fazer com o que ela me disse. Você não precisa saber agora. Eu sei que não. Ele olhou para as mãos. Havia linhas no rosto dele que eram novas, ou que ela nunca havia prestado atenção, ou que talvez só ficassem visíveis neste tipo específico de luz, a luz de tarde na cozinha, sem o terno e sem o telefone na mão. Beatriz, o que eu disse a você naquela noite, você disse que sua mãe não teria razão para inventar. Sim, e que ela é sua mãe. Sim. Você estava certo sobre as duas coisas, ela disse. Você estava errado sobre o que elas significavam juntas. Ele ficou em silêncio por um momento. Isso é uma distinção importante. É a distinção mais importante. Clara voltou da tentativa de guardar os gizes, foi até a mesa, ficou de pé entre os dois pais com a expressão de quem avalia se há espaço para ela entrar na conversa. Beatriz abriu o braço. Clara subiu no colo da mãe, ficou confortável e declarou que queria suco. Tem suco na geladeira, disse Beatriz. Mas eu quero que o papai busque. Rafael se levantou. Foi buscar o suco. Voltou. Pôs o copo na frente de Clara. A menina agradeceu com a formalidade de 4 anos, que é ao mesmo tempo exagerada e completamente genuína. Ficaram em silêncio por um tempo os três, na cozinha, com o barulho da cidade lá fora e o giz amarelo que havia escapado do guardador improvisado e estava no meio do piso de cerâmica, como um detalhe que ninguém ainda havia decidido resolver. Eu vou precisar de tempo, disse Beatriz. Não era para Clara, a menina estava ocupada com o suco, mas Clara era jovem o suficiente para não distinguir os endereços das conversas dos adultos. Não estou dizendo que não. Estou dizendo que preciso de tempo. Eu sei, disse Rafael, e eu preciso que você faça escolhas que sejam suas. Não de quem sua mãe quer que você seja, não do que é mais fácil. Ela o olhou. Suas próprias escolhas. Isso é o que você merece, ele disse. Não como desculpa, não como promessa fácil com a textura de alguém que está dizendo algo pela primeira vez depois de ter entendido o que significa. Beatriz ficou olhando para ele por um momento. Clara ergueu o copo na direção do pai. Papai, você quer um gole? Rafael olhou para a filha. Algo no rosto dele ficou diferente, não mais jovem, não mais leve, mas mais inteiro, como quando uma fratura que você havia aprendido a ignorar finalmente começa a cicatrizar de verdade. Quero sim, ele disse, e bebeu. Lá fora, São Paulo continuava o seu ruído constante, indiferente e imenso. Dentro da cozinha, o giz amarelo continuava no meio do chão. O pipoca nadava no andar de cima. A chaleira esfriava na bancada. Eram apenas pessoas sentadas numa mesa, no fim de uma história que havia sido construída sobre uma mentira e que agora, pela primeira vez, tinha a chance de ser construída sobre outra coisa.